Capítulo passado eu acabei esquecendo de falar da história de capa, mas também não tinha muito o que falar, afinal foi só o César e o pessoal da Germa retornando ao castelo. Então tá aí o capítulo de capa do capítulo da semana passada, capítulo 1066, comentado. Bem-vindos ao Casca de Nós. E eu comecei essa review falando da história de capa porque nesta semana a história de capa é sensacional, um reencontro emocionante entre o Gangster Gastino e o Judge, né, o pai do Sandy. E por que eu digo emocionante? Pois muito provavelmente o César fazia parte dos Mads, aquele grupo de cientistas onde o Judge, o Queen e o Vegapunk participavam. E como saco de pancadas narrativo que ele é, Judge nem sequer lembra do César. E aí nós temos até um comentário ali de Judge versus César. Ah, e eu também quero ressaltar aqui uma nota do Oda, que ele disse que o filme Red, né, o SBS do filme Red, está disponível no cinema, né? Então se tu entrar num aplicativo ali dizendo Secondary Audio Screening, aparentemente, eu não sei se é um aplicativo apenas pro Japão ou se tá disponível no mundo todo, mas aparentemente o SBS do filme Red está disponível nesse aplicativo. E ele falou que ele rejeitou a ideia desse SBS ser exclusivo para Blu-ray, ou seja, o Oda quer que todo mundo consiga ler ou escutar o SBS do filme. E quando eu fui ver no cinema, eu não sabia. Então, não sei se ainda está disponível, se é só baixar esse aplicativo. Eu vou dar uma procurada depois. Mal posso esperar para ler o SBS do filme Red. Mas retornando aqui para o capítulo começa já num clímax emocional da Bonnie confrontando o Vegapunk, né? Aquele que transformou seu pai num ciborgue. E temos uma explicação para a maçãzinha que tá na cabeça dele. Aparentemente não é uma maçã, é uma antena. Afinal, sua cabeça estava ficando tão grande, mas tão grande que ele precisou cortar ela, que não estava mais dando pro corpo dele aguentar o tamanho de sua própria cabeça. E eu não esperava por essa reviravolta. Vegapunk é um gênio, mas apesar de ser um gênio, tinha um limite para sua capacidade. Então ele comeu uma fruta do cérebro que permite que ele consiga armazenar conhecimento infinitamente e por consequência sua cabeça cresce de acordo com o conhecimento que ele vai adquirindo. Também conhecida como a fruta Nomi. Não culpo o Vegapunk por ter gaguejado também ao falar o nome da sua própria fruta. E quem diria que todo o segundo andar do Punk Records, né, ele que tá escrito Punk Records, que é todo o segundo andar do ovo de Egghead, é o cérebro dele, então faz sentido a ilha se chamar Egghead. Se tratando de que o cérebro, o próprio cérebro do Vegapunk é do tamanho de uma ilha, aparentemente, de uma cidade enorme. Eu não culpo o Luffy de confundir o Vegapunk por um ninja, afinal, ele conseguiu dividir o seu corpo em 6, cada um com uma área específica. Ele chega a explicar como funciona, né, a mecânica de divisão de corpos dele, afinal, o corpo principal, o Stella, não tem mais um cérebro, tipo de um computador, e ele está em constante crescimento. E quando todos os outros Vegapunks, né, cada um dos 6 Vegapunks finaliza o seu dia, eles fazem o upload do conhecimento que eles adquiriram das suas experiências no cérebro principal, fazendo com que ele cresça ainda mais e ainda mais rápido. E temos aqui aparentemente um vislumbre do sonho do Vegapunk. Aparentemente parece ser o sonho que basicamente é a internet, né? Nós temos o Vegapunk querendo dividir o seu conhecimento com o resto do mundo, mais ou menos como ele faz com os seus 6 corpos, né? Em que todo mundo consegue subir a sua própria experiência de vida nesse cérebro e aí todos os outros conseguem captar o conhecimento dos outros, né? O pensamento dos outros. O Chopper encantado com essa ideia, porém o Jinbei com as suas ressalvas, né? Preocupado com os trolls e os haters dessa possível internet. E não culpa o Jinbei, afinal, o tema central do personagem dele é o racismo e o preconceito, que é um tema que está atrelado a ele, que infelizmente está atrelado à raça dos tritões, mas que ele quer quebrar, e muito provavelmente a internet não ia ajudar nisso, mas que faz uma ótima ponte pra raiva da Bonnie, né? Que ela diz, sim, você não se importa com os outros, né? Você não pensa nas consequências que o seu progresso pode fazer. Então temos uma discussão bem interessante aí de progresso, né? O quanto o progresso pode ajudar, o quanto tecnologias podem ajudar a humanidade e o quanto isso pode prejudicar também. Sacando ali o sabre de luz, ou melhor, sabre de raio, como o
Vegapunk está dizendo, né? Beam Saber. Fazendo ali uma ameaça direta à vida do Vegapunk, né? Ela exigindo que retorne o corpo do pai de como ele era, né? Libertando o Kuma de sua escravidão mental. E aí ele dá uma explicada do porquê esse sabre é uma falha, que na realidade ele é tão potente que ele chama vários insetos de vários lugares diferentes para aquele único ponto, fazendo a Bonnie desmaiar. E nesse momento mais depressivo, né, em que temos o Vegapunk chateado porque a Bonnie quer ele morto, afinal ele transformou o pai dela num ciborgue, né? Ele já começa a falar de todas as suas falhas. Então nós fomos de um momento que ele tá super animado com o futuro, com que as suas invenções podem proporcionar à humanidade, para um momento mais reflexivo, né, onde ele começa a relembrar todas as suas falhas, todas as vezes que suas invenções falharam, como foi no caso do sabre de luz, né, que não pode ser usado porque veio um monte de inseto pra cima dele. E ele comenta com o Luffy sobre o Wano, né, que o Wano tinha um dragão parecido com o do Kaido, né, que foi a fruta que ele inventou. E finalmente revelada qual é a falha da fruta. E sim, é o que muita gente estava imaginando, a teoria mais simples de toda estava correta. A fruta é uma falha porque ele é um dragão rosa. Exatamente como o Jinbei diz ali, um gênio e um perfeccionista. Então tudo isso foi para esse momento de comédia. Então todas aquelas teorias do o que pode ser a falha, de que poderia dar errado com o Momonosuke, até eu comentei sobre isso, né? Tudo isso foi apenas por uma comédia, por uma piada. Parabéns, Oda! Nunca me decepciona. E enquanto eles falam das falhas do Vegapunk, o Luffy chama atenção para aquele robô gigante que o outro Vegapunk, né, o Vegapunk Shaka, tinha dito que é uma tecnologia de 900 anos atrás. E o Luffy faz o mesmo questionamento. E esse robô gigante foi tu que fez? Ele também é uma falha? E ele comenta que não. É um robô que 200 anos atrás quase aniquilou com os Tenryubitos em Marijô. Ele atacou Marijô, só que ele parou de funcionar antes que pudesse haver mortes. O que faz pensar naquela frase que eu acredito ser do Carl Sagan. Me corrija se eu estiver errado, por favor, Bruna. Mas acredito ser do Carl Sagan, né? Que é algo do tipo, tecnologias futurísticas seriam confundidas com magia. E é mais ou menos isso que ocorreu, né? Esse robô gigante que ninguém sabe como funciona, nem mesmo o Vegapunk conseguiu dizer como ele funciona, foi algo que os cientistas da época de 200 anos atrás ficaram encantados e não conseguiram destruir como foi ordenado pelo governo mundial, escondendo o robô nesta ilha. E muito provavelmente o Vegapunk está nesta ilha para proteger esse robô, para tentar entender como essa tecnologia funciona. E aí temos o pedido do Vegapunk, né, do porquê o Vegapunk queria se encontrar com o Luffy do Chapéu de Palha. Afinal, foi o destino que trouxe o Luffy até a ilha. Vegapunk quer fugir de Egghead. O que me faz pensar que talvez ele esteja preso nessa ilha justamente porque o seu cérebro está nela. Então, quanto mais longe ele estiver da ilha, mais longe ele vai estar do seu cérebro e menos contato ele vai ter. Então, muito provavelmente, mover o Vegapunk da ilha é um processo extremamente complexo, porque ele teria que mover todo o cérebro dele, toda aquela parte gigantesca da ilha, né, que é aquele ovo quebrado, teria que ser movido. E aí nós temos os outros Chapéus de Palha com o Shaka, e o Shaka explicando que ele criou o Vegaforce a partir do robô gigante, né? Foi uma tentativa de recriar o robô gigante, uma tentativa falha. E enquanto eles estão conversando, Rob Lucci e a CP0 atacam. Eles já sabem que a Jury Bone está lá e eles exigem que o Vegapunk deixe eles aportar na ilha. Porém, Vegapunk Shaka nega. E ele diz que é para eles retornarem o Serafim que eles estão e eles não podem aportar. Então, ele mesmo já disse que muito provavelmente vai haver briga entre ele e a CP0. E eu realmente estou muito animado para essa briga, porque eu quero ver como cada um dos Vegapunks lida, como cada um dos Vegapunks luta. Muito provavelmente não vamos ver os Chapéus de Palha lutando contra o Rob Lucci desta vez. Até porque eu não acho que o Rob Lucci seja tão forte assim. Eu acho sim que ele está mais forte que antes, mas eu não acho que o Luffy teria problemas de enfrentar ele agora, principalmente com o despertar da fruta dele. A não ser que o Rob Lucci também tenha a fruta desperta, mas mesmo assim eu não consigo ver o Rob Lucci sendo tão forte quanto o Kaido, né? Tão forte quanto um Katakuri, por exemplo. Talvez tão forte quanto o Katakuri. Talvez. Mas não com o Kaido, definitivamente não. Então eu realmente acho que não seria uma luta tão apertada assim como foi lá em Enies Lobby. Então é o momento perfeito para mostrar a força do Vegapunk, dos Vegapunk. E enquanto isso está acontecendo, enquanto o governo está atacando a base de Egghead, né, e a sua filha, a Bonnie, está lá,
cortamos pro Kuma, que está com os revolucionários, correndo, tentando se desvencilhar das máquinas que estão recuperando o seu corpo. Afinal, ele está totalmente quebrado do abuso que ele sofreu na mão dos Tenryubito. E aparentemente ele tem sim uma vontade. A vontade dele não foi totalmente esmagada como a Lilith tinha dito, né? Que a vontade primordial deles continua sobrepondo a programação, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo. A vontade do Kuma está sobrepondo, está se sobressaindo da programação dada a ele. E semana que vem não teremos capítulo. Assim como o capítulo passado foi um capítulo cheio de informação, o Oda está preparando ainda elementos que vão haver neste arco. E eu acho que esse arco é um paralelo ao Shabonde, ao arco de Shabonde, e talvez até um paralelo ao Logtown, né? A cidade do início e do fim. Então, previsões aqui para o capítulo. Eu acho que vai haver essa luta entre os Vegapunks e a CP0. O Vegapunk vai se dar mal e o Luffy vai ter que intervir. Mais ou menos como aconteceu com o Luffy versus Smoker e o Dragon interveio. Só que aí nós temos os papéis trocados, né? Nós temos o Vegapunk fazendo o papel dos piratas, a CP0 fazendo o papel do Smoker e o Luffy fazendo o papel de Dragon, ajudando o Vegapunk a escapar da CP0. Não acho que vai ser um arco longo, acho que vai ser um arco bem curto, mas assim como aconteceu em Shabonde, acho que vão ter consequências drásticas ao resultado dessa batalha, ao resultado dos acontecimentos aqui presentes. Até porque o próprio Kuma, ao invés de estar tentando separar, ele está tentando se reencontrar com suas filhas, se reencontrar com outras pessoas. Então nós temos também um paralelo, um espelho nisso aí, porque o Kuma é um homem muito honrado, né? Assim como Honra, o meu quadrinho que você pode ler, disponível na Amazon. Ou então no Apoia-se. Você pode se tornar membro e ajudar o canal aqui do Casca de Nós a fazer vídeos melhores, a melhorar a qualidade aqui dos vídeos e a fazer o canal crescer. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Por favor, leiam os meus quadrinhos, leiam as minhas obras e eu quero muito saber a opinião de vocês, não só a esse capítulo, mas aos meus projetos, né? Tanto os quadrinhos Akarasu quanto o quadrinho Honra, assim como o retorno do meu RPG, que vai acontecer toda segunda sexta-feira do mês, ou seja, na segunda semana, na sexta-feira, vamos jogar o RPG do Casca de Nós lá no servidor do Discord. Então aparece lá, dá um oi e muito obrigado pelo seu like, por se inscrever aqui no canal, para não perder os próximos vídeos. E lembrem-se, as árvores somos nós.